Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno, do canal UP Educação Profissional. E nesse nosso vídeo de hoje, vamos falar sobre sequência de movimentos nos circuitos pneumáticos. Nesse vídeo, iremos apresentar o que é uma sequência algébrica, o que é um diagrama de trajeto e passo, um diagrama de trajeto e tempo, e no final do nosso vídeo, iremos mostrar a diferença de um esquema de comando por posição e de um esquema de comando por sistema. Nos procedimentos de comando, que são um pouco mais complicados, em que se deve reparar instalações de certa envergadura, é de uma grande ajuda para o técnico de manutenção dispor dos esquemas de comando e sequências, segundo o desenvolvimento de trabalho das máquinas. Vamos observar um exemplo. A movimentação de um circuito, pacotes chegam sobre um transportador de rolos e são levados por um cilindro pneumático A e empurrados por um segundo cilindro B sobre um segundo transportador. O cilindro B deverá retornar apenas quando o cilindro A houver alcançado a posição final recuada. Escutaram essa descrição de um circuito pneumático funcionando em que tem dois cilindros pneumáticos, o A e o B? Veio o diagrama na cabeça de vocês? Um pouco difícil, né? E veio a sequência de funcionamento? Também um pouco difícil. Por isso que quando a gente fala de sequências de funcionamento de um circuito, normalmente a gente não representa em formato de texto. A gente utiliza, outra forma de estar representando, que é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então, observem aqui, esse aqui era o circuito que eu estava comentando. Eu tenho o cilindro A e o cilindro B, em que o cilindro A, os pacotes chegam até o cilindro A. O acionamento aqui, ele pode ser um operador que aciona um botão, aí o nosso cilindro A avança e eleva os pacotes, o nosso cilindro B empurra os pacotes para o segundo transportador, o nosso cilindro A ele desce e o nosso cilindro B ele retrocede. Dessa forma aqui, ficou mais fácil de a gente entender esse nosso circuito, né? Mas existem outras formas de a gente estar representando o nosso circuito e que são muito mais utilizadas na descrição dos circuitos pneumáticos. Uma delas é a representação abreviada, porém uma sequência algébrica. Nesse tipo de representação, a letra maiúscula representa o atuador. Então aqui nós tínhamos o atuador 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Então agora nós teremos letra A, B, C e D. O sinal de mais significa que o cilindro, o atuador, ele avançou. O sinal de menos significa que o atuador retornou. Então aquela nossa sequência que eu acabei de mostrar seria A mais, o cilindro sobe a caixa, B mais, o cilindro empurra a caixa, A menos, o cilindro desce, B menos, o cilindro retorna. Então a nossa sequência, todo aquele nosso texto e a explicação de como funciona aquele circuito de movimentação de caixas poderia ser resumido para A mais, B mais, A menos e B menos. O cilindro A avança, levando a caixa, o cilindro B avança, empurrando a caixa, o cilindro A retorna, descendo, e o cilindro B retorna à sua posição original. Porém, eu também posso fazer uma representação gráfica através de um diagrama que a gente chama de trajeto e passo. Nesse caso, estou representando a sequência de operação do elemento de trabalho, o nosso atuador, levando em consideração, mostrando lá no nosso diagrama, o valor percorrido em dependência de cada passo considerado, variação do estado de qualquer unidade construtiva, avançado ou recuado. Se existirem diversos elementos de trabalho para um comando, esses serão representados da mesma maneira e desenhados uns sobre os outros. Cilindro A, cilindro B, cilindro C, cilindro D e por aí vai. Então aqui está o nosso exemplo. Aqui está o nosso cilindro A, aqui está o nosso cilindro B.
Então, o nosso cilindro A ele pode estar embaixo ou em cima. O nosso cilindro B ele pode estar atrás, recuado ou avançado, em frente. Quando eu aciono um botão, o que acontece com o nosso cilindro A? Ele avança. Depois que o nosso cilindro A avança, ele aciona para que o cilindro B avance, empurrando a caixa. Após o cilindro B empurrar a caixa, ele aciona o nosso cilindro A para que ele retorne, ele desça. Após o nosso cilindro A ter descido, ele aciona o retorno do nosso cilindro B para que ele retorne para a posição inicial. Então observem que aqui a gente tem um diagrama trajeto e passo, aonde o trajeto está representado nessa coluna, aonde ele pode estar embaixo ou em cima, ou ele pode estar atrás ou em frente, e os passos estão representados aqui por essa linha aqui, ok? Então aqui a gente tem quantos passos, né? A gente pode dizer que tem 4 passos, né? O avanço do cilindro A, o avanço do cilindro B, o retorno do cilindro A e o retorno do cilindro B, ok? Bom, porém a gente também pode fazer a representação gráfica em formato de um gráfico, utilizando um diagrama que a gente chama de trajeto e tempo, aonde o que é mais importante para a gente aqui é mostrar o trajeto que o cilindro está fazendo, porém o tempo que ele leva para fazer aquele trajeto. Então observem aqui, ó. Cilindro A gente já viu que aqui ele estava embaixo e aqui em cima, aqui que ele estava recuado e aqui o cilindro B estava avançado. O nosso cilindro A, quando ele for acionado, ele vai levar um tempo maior para que ele possa subir, porque ele está subindo com uma caixa, então ele tem que subir lentamente. Então observem que ele leva um tempo maior. Quando ele chega à sua posição final, o nosso cilindro B ele empurra a caixa. E observem que ele também leva um certo tempo, porque ele não pode avançar muito rápido, senão ele pode estar danificando a caixa. Então ele avança lentamente para empurrar a caixa. Observem que o movimento de retorno do cilindro A é maior que o tempo é maior que o movimento de retorno do cilindro B. Isso quer dizer que o nosso cilindro A provavelmente ele é maior que o cilindro B. Então observem que os tempos de retorno aqui são muito mais rápidos, considerados aos tempos de avanço. Por quê? No avanço eu preciso ter cuidado com o pacote, cuidado com a caixa. Já no retorno eu estou sem caixa, sem pacote. Então eu posso retornar rapidamente. Eu posso até estar utilizando aqui uma válvula de escape rápido. Já no avanço estarei utilizando uma válvula reguladora de fluxo unidirecional para controlar a velocidade do nosso atuador. Então essa representação gráfica, diagrama de trajeto e tempo, serve para mostrar como é o tempo da nossa máquina, do nosso equipamento. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de esquemas, né? E existem 2 tipos de esquema. O esquema que mostra o circuito, né, de comando por posição, ou o esquema que mostra o circuito mostrando o comando pelo sistema. O sistema é aquilo que a gente já viu, ele separa os nossos componentes, né? Elementos de trabalho, elementos de controle, auxiliares, elementos de sinal. Eu vou mostrar para vocês o mesmo circuito para movimentação, porém pela posição ou através do sistema. Então observem aqui, ó, aquele nosso circuito lá do início da movimentação das caixas, eu tenho o cilindro 1 e o cilindro 2, o cilindro A e o B. Observem que aqui eu estou mostrando a posição, como estão os componentes. Observem que os nossos fins de curso já estão posicionados. Então, quando eu aperto o botão 1.2, a válvula 1.1 ela é pilotada e o nosso cilindro 1.0, que é o nosso cilindro A, ele sobe. Ele chega no fim de curso 2.2 e aciona o avanço do cilindro B, que é o que vai empurrar a caixa. Quando o cilindro B empurra a caixa, ele aciona o fim de curso 1.3, que pilota a nossa válvula para o retorno do cilindro 1.0. O cilindro 1.0 recua,
e aciono o fim de curso 2.3, que vai estar fazendo o retorno do nosso cilindro 2.0. Observem que nesse esquema de comando por posição é um pouco mais complicado de entender o circuito, né? Porque os componentes estão colocados na sua posição que estão na máquina. Então acontece uma série de cruzamentos aqui de mangueiras, o que dificulta a interpretação desse esquema. Por isso que quando a gente fala de esquemas de comando, circuitos que a gente deveria ter, a gente fala desse circuito aqui. Porque esse circuito aqui é muito mais fácil do técnico estar visualizando o circuito e estar entendendo o seu funcionamento. Então observem que aqui em cima estão os nossos elementos atuadores, os elementos de comando, o de sinal, os auxiliares. Aqui não foi colocado nenhuma válvula reguladora, mas poderia estar colocando uma reguladora de fluxo. Aqui fica muito mais fácil de entender que eu tenho o cilindro 1 e o 2, A e B, que cada um tem uma válvula de controle, que o elemento de sinal de comando para o avanço é o 1.2, o de retorno é 1.3. E onde é que está o 1.3? O 1.3, que é o nosso rolete, está no avanço do 2.0, que o 2.2 e o 0.3, que fazem o avanço e o retorno do cilindro 2, estão colocados no cilindro 1. Aqui a gente consegue ver que o fim de curso 2.3, essa nossa válvula, ela já está acionada, que a gente já viu na aula passada. Então, este circuito de comando é o circuito que aparece no simulador e que é o circuito que deveria aparecer lá em cada máquina que você tem na sua empresa. Se você está fazendo esse curso para aprender sobre pneumática e começar a construir os circuitos para colocar lá na sua empresa, essa é a forma correta de você ter os seus esquemas de comando pneumáticos.